Bom, hoje nós vamos falar então em 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 ao 16. Eu queria falar, nós falamos no culto da virada sobre a conversão dos tessalonicenses. Eles eram convertidos. Semana passada o pastor Marcelo falou sobre o ministério de Paulo. Paulo se defendendo das acusações. O pastor Marcelo falou sobre o ministério de Paulo. Paulo não era um mercenário religioso, como a gente tem muito hoje em dia, muitos mercenários religiosos. E hoje eu vou falar sobre o sofrimento e a ação de graças que Paulo descreve acerca dos tessalonicenses. Diz assim, capítulo 2, 13 ao 16. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia, em Cristo Jesus, porque também padecestes, da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. E os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Nós temos uma necessidade contemporânea. A necessidade contemporânea é bem visível pela forma como as pessoas se deslocam para as igrejas. A necessidade contemporânea será sempre a necessidade da igreja primitiva, pregar o evangelho, a palavra da cruz, que é loucura. A necessidade contemporânea será sempre pregar o evangelho diante de pessoas que saem das suas casas e se deslocam aos templos, eu não digo não todas as pessoas, mas muitas, esperando ouvir algo que se encaixe com aquilo que elas querem para a sua vida. É como se houvesse uma customização de Deus. Quem lembra, eu já fui de rebaixar carro, aquela coisa, colocar roda, tirar as molas do carro, rebaixar e tal. A tunização. Você pega o carro e transforma o carro conforme o seu gosto. A customização. Por exemplo, uma dona de casa, ela aluga uma casa ou compra uma casa e aquela casa está com a cara do dono anterior. Então, essa dona de casa vai colocar a casa do seu jeito. Ela vai desmontar tudo, né? Que mulher faz isso. Mulher ama fazer isso. Mas o marido vai falar assim, meu bem, mas está tão bonito. Olha esses azulejos tão branquinhos. Não, mas eu não gostei. Irmão, se a mulher não gostou, perdeu. Tu perdeu. Já era. Não é você que tem que gostar, é a mulher.
E a mulher vai lá e customiza da forma como ela quer. Muito bem. Assim é o mercado religioso na contemporaneidade. As pessoas tentam customizar um Deus conforme ela precisa. E as pessoas moldam Deus conforme elas precisam. Outra necessidade da contemporaneidade é: as pessoas não querem sofrer e não querem entender o sofrimento cristão. Mas, pastor, o que é o sofrimento cristão? O sofrimento cristão é carregar aquela cruz, aquela imagem daquele filme do santo padroeiro lá do Ceará, levando chibatada, aquele sofrimento, ou aquela pessoa lá em Salvador, subindo a escadaria, aquela imagem do sofrimento que a gente tem, não é? Sim. Não, sofrimento cristão não é esse tipo de visão, de imagem que aparece na nossa cabeça do sofrimento cristão. Sofrimento cristão é andar com Cristo. É carregar no seu corpo as marcas de Cristo. Isso é o sofrimento cristão. Paulo diz em Gálatas: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo na fé no Filho de Deus. Então, outra necessidade na contemporaneidade é essa. As pessoas vão evitar o sofrimento. E diga-se de passagem, evitar o sofrimento para o crente é evitar o próprio Cristo. É você dizer que não quer ser um servo sofredor. É você dizer que não veio para ser servido. Não veio para servir, mas para ser servido. Ou seja, você customiza Cristo. Lá em Marcos 10:45, ele vai falar que não veio para ser servido. Você vai deslocar esse texto e vai dizer: não, eu vim para ser servido. Então a pessoa começa a deslocar todos os significados do Evangelho. Bom, no capítulo 1, do versículo 2 ao 10, é o texto da primeira mensagem, Paulo traz uma ação de graças pela conversão dos Tessalonicenses. Lembra que eu falei no culto da virada? Os cabas eram convertidos. Literalmente. Irmãos, recapitulando brevemente isso. Ser convertido não é ser perfeito. Mas a gente viu na primeira mensagem que os Tessalonicenses eram caras firmes. E eu cravei isso no culto da passagem. Nós precisamos de pessoas mais firmes, mais constantes na fé. Isso ajuda no processo de conversão de terceiros. A gente viu na primeira mensagem que a ação do Espírito Santo e o testemunho de Paulo ajudou a conversão dos Tessalonicenses, e o modo de viver dos Tessalonicenses influenciou a Caia e a Macedônia. Isso é muito importante. Conversava com minha esposa sobre isso hoje à tarde, como é importante a questão do testemunho. Não é você ser perfeito, mas as pessoas encontrarem uma certa firmeza cristã na sua vida. Se as pessoas lá fora, uma hora te vê servindo a Cristo, outra hora te vê servindo as coisas do diabo. Uma hora te vê servindo a Cristo, outra hora te vê servindo tudo que não presta. Uma hora te vê firme com Cristo, outra hora te... Enfim, você imagine a mente das pessoas, como deve dar um embaraço. A gente também não tem que passar imagem de super-heróis para as pessoas, mas o nosso testemunho de firmeza na fé precisa ser cultivado constantemente. Depois o pastor Marcelo falou sobre o ministério. Paulo se defende da acusação de ser um mercenário religioso. E hoje eu vou falar sobre a ação de graças que Paulo coloca aqui no texto, falando do sofrimento dos Tessalonicenses. Eles foram perseguidos pelos que perseguiram a Cristo. Você imagine. Quem matou Jesus foi os romanos. Mas quem disse mata foram os judeus. E esses judeus que disse para os romanos pode matar, foram esses mesmos que perseguiram o ministério dos apóstolos depois da ressurreição de Cristo Jesus. E
Paulo está aqui louvando a Deus porque os tessalonicenses estavam sendo perseguidos por aqueles que perseguiram Jesus, por aqueles que perseguiram a ele e agora estavam perseguindo os tessalonicenses. Essa alegria do Paulo em relação a Tessalônica. Rapaz, esses caras estão sendo perseguidos por causa do evangelho. Esses caras entenderam a mensagem. A alegria dele foi muito forte, muito grande. Irmão, a alegria de um pastor verdadeiro, eu digo, a alegria de um pastor mercenário é só receber. A alegria de um pastor verdadeiro é ver o crescimento espiritual das pessoas. E realmente isso alegra muito o coração da gente. É claro que nem em todo momento as pessoas vão vir com notícias boas para você. Porque o pastor ele serve para isso, para administrar essa questão das ovelhas de Cristo. Tem um problema, vai lá, aconselha, prega, corrige. Mas às vezes só notícias desagradáveis, notícias de inconstância, isso gera um desânimo na vida pastoral. É muito importante ouvir o progresso das ovelhas de Cristo Jesus. Como é bom saber, pastor, estamos lendo a Bíblia em casa, estamos fazendo culto doméstico, houve reconciliação na minha família. Aí o pastor, rapaz, que bom, que graças a Deus, que notícia boa, aleluia. Isso motiva a vida ministerial. A verdadeira motivação do ministério pastoral é saber que está tendo progresso. Em meio ao sofrimento, em meio às lutas, em meio às guerras, às dificuldades. Quando você ouve um progresso, quando você ouve uma restauração de um casal, a restauração de uma família, o progresso espiritual dos crentes. Quando você vê jovens como os nossos jovens que se reúnem no sábado para estudar a palavra de Deus, você olha e diz, oh, glória a Deus, que maravilha. Como eu fico feliz com esses meninos e outros ministérios que se reúnem da mesma forma para se encherem da palavra de Deus. Isso traz muita alegria. Não estou preocupado se as pessoas estão se reunindo simplesmente para consumir o produto. O que me alegra é as pessoas se reunirem em torno da palavra de Deus. Pronto, ganhei o dia. É isso que Paulo viveu. Paulo ganhou o dia. Paulo ganhou o dia. Ele ganhou o dia. Ele recebeu boas notícias. Ele recebeu a notícia de que aquele povo não era um povo apenas nominal. Eles não eram crentes nominais. Eles também não eram crentes que buscavam terapia. Tem crentes que buscam terapia. Ficam para lá e para cá buscando terapia. O evangelho não é terapia. O evangelho é transformação. Terapia é aquela cócegazinha que anima o ego. Você sai daqui com o ego animado, amanhã já acorda desanimado de novo. Não, a mensagem do evangelho é poder de Deus. Transformação. Traz mudança de vida. Traz arrependimento ao coração. Traz maturidade. Traz maturidade. A gente falou aqui que 1 Tessalonicenses trata de santificação, questões escatológicas, comunhão dos justos. Depois nós vamos falar de 2 Tessalonicenses também. Bom, deixa eu destacar aqui. Capítulo 1, capítulo 3, fala de como eles foram salvos. Capítulo 4 ao capítulo 5, como eles deveriam viver. E no texto de hoje, nós temos uma pergunta, e com base nessas perguntas, nós vamos trazer 5 pontos, que eu queria que a Lilian, por gentileza, jogasse depois, para fixação da mensagem no seu coração. A pergunta que eu queria fazer ao texto é: como nós devemos proceder fielmente nas tribulações? Repete comigo, como devemos proceder fielmente nas tribulações? Esse é o texto que Paulo vai te responder do versículo 13 ao versículo 16. Em primeiro lugar, acolher a palavra de Deus. Acolhendo a palavra de Deus. Mesma palavra pregada pelos profetas, a palavra pregada pelos apóstolos, a mesma palavra pregada por Jesus, a mesma palavra pregada por Paulo, por Pedro.
essa palavra precisa ser acolhida. Há um desafio para quem prega, um desafio para mim, e um desafio para quem ouve. O desafio para quem prega é o mesmo desafio para quem ouve. Acolher aquilo que está sendo falado. Por quê? Porque a grande tendência é de nos tornarmos ouvintes negligentes. Tiago fala desses ouvintes negligentes. A visita dos missionários em Tessalônica não se tornou infrutífera. Infelizmente, em algumas viagens missionárias pode acontecer algum plano que não tenha dado tão certo. Nada é infrutífero. Mas Jesus enfrentou, na sua própria terra em Nazaré, um tipo de negação. Os seus o rejeitaram. Aqueles que se diziam seus. Aqueles que aparentemente eram seus. Você tem que lançar semente em todas as partes. Mas essas sementes, em alguns lugares, elas não pegam. E Paulo aqui, ele entra em ação de graças em relação aos Tessalonicenses, porque a visita dos missionários não foi infrutífera na cidade de Tessalônica. A forma como os ouvintes receberam a mensagem de Paulo era sempre denunciada como ideias humanas, mas aqui em Tessalônica ela caiu em solo fértil. Aqui em Tessalônica ela foi assimilada. Eu posso te dizer que nesse tempo de pastorado, a gente vê, eu tenho um histórico, eu tenho um histórico, literalmente, eu pego a lista de todos os membros que já participaram daqui, e eu conheço a história de cada um. Eu conheço a história de mensagens que caíram em solo fértil, mensagens que caíram em solo rochoso. Quando você vê um histórico de solo rochoso, dá vontade de chorar. Você diz, rapaz, não é possível, né? Tantos anos ouvindo a mensagem do Evangelho e não se converteu. Ficou com o coração mais duro do que era. Quem não ajunta com ele espalha, o que o próprio Jesus disse. Em outros momentos a gente ouve e vê um crescimento espiritual, um amadurecimento na fé. Isso traz muita alegria. Os ouvintes na pós-modernidade, eles são complexos. Porque eles ouvem a mensagem e decodificam da forma como eles querem. Esses ruídos que há na comunicação, entre o que eu falo e o que você ouve, há ruídos. E esses ruídos precisam ser diminuídos. Como? Acolhendo a mensagem. Você só vai conseguir diminuir os ruídos da comunicação da pregação, acolhendo essa mensagem na sua totalidade como palavra de Deus, como os Tessalonicenses fizeram aqui com Paulo. Eles acolheram a mensagem não como palavra humana, o texto diz como palavra de Deus. E olha que Paulo era fiel pregador. Mas como fiel pregador, teve situações que Paulo não teve essa acolhida. Teve situações que as pessoas consideravam a mensagem de Paulo como mensagem humana. Aqui em Tessalônica é incrível que foi considerada como mensagem de Deus, palavra de Deus. Isso fez toda a diferença na vida deles. Não basta a igreja pregar expositivamente. Você precisa ouvir, aprender a ouvir um sermão expositivo. Acolhendo a palavra, transformando essa pregação na leitura diária. Essa pregação que nós fazemos aqui no púlpito, ela tem que ser transformada em leitura e devoção diária. Por quê? Porque o objetivo dessa pregação é justamente, além de levar a salvação pelo poder do Espírito Santo, trazer o impenitente de volta, mas também de conduzir você a uma vida devocional.
O primeiro passo dessa condução da vida devocional é através da pregação. O problema é que você ouve a mensagem, vai para casa, e essa mensagem não é acolhida. Por que ela não é acolhida? Porque você não dá continuidade. Não continua na prática da leitura, da devoção, da oração, no dia a dia. Aí esse processo todo vai se tornando infrutífero. Aí você volta no próximo domingo, ouve mais uma mensagem e continua o mesmo processo vicioso. A mensagem falou com você, foi exposta ao seu coração, você foi para casa, você não continuou o processo devocional no seu dia a dia, e domingo que vem você volta de novo. Isso se torna cansativo. A vida cristã se torna cansativa. Parece que você carrega pedra. Está carregando pedra. Então, se você olhar para esse culto público, como um momento onde ele te ensina a servir no privado, te ensina o que é o culto privado, você vai compreender a função do culto público. Os ouvintes na pós-modernidade, eles, como eu falei no início, eles customizam. Você pega, por exemplo, a turma dos gays, das feministas, dos grupos que trabalham as questões sociais. Eles leem a palavra, ouvem a palavra, mas eles aplicam a palavra sempre a algo que faz parte da necessidade deles. O ouvinte pós-moderno, ele está nesse naipe. Não, Deus, ele aceita a minha condição. Eu sou assim, não vou mudar. Deus me aceita do jeito que eu sou. E se essa igreja não me aceitar, eu vou para a igreja LGBT. Onde nós fomos parar, irmãos? Porque essa é uma característica da pós-modernidade. A pós-modernidade, o ouvinte, o leitor, tem mais poder do que o próprio texto. Quem ouve a mensagem, quem lê, ele não quer assimilar aquele texto ou aquela pregação. Ele simplesmente quer decodificar aquilo que é falado e aplicar segundo o seu próprio entendimento. Porque o que vale na pós-modernidade não é o que o autor do texto quis dizer, não é o que Paulo quis dizer, mas o que eu vivo hoje. Uma vez a mulher veio falar que Paulo era machista. A irmã estava chegando na igreja, nem ficou, não, acho que foi só a primeira conversa. Aí quando ela disse, inclusive eu acho que Paulo é machista, eu digo, para. Aqui não vai ser bom para você. Só as cartas de Paulo são quantas? Quantas cartas de Paulo nós temos na Bíblia? Você não vai dar conta. Não vai dar conta. Mas por que essa pessoa tinha noção do Paulo machista? É porque, na visão dela, a palavra de Deus tem que se encaixar com a visão feminista pós-moderna, de que homem não vale nada e as mulheres estão empoderadas para fazer e acontecer, e assumirem famílias sozinhas, e terem reprodução independente. Houve uma novela, há um tempo atrás, da Clara, me esqueço dessa novela, e ela fez uma reprodução independente. A Rede Globo já estava trabalhando há 20 anos atrás todos esses aspectos que hoje estão sendo despejados. Tem uma novela para adolescente chamada Malhação. Qual o lema do Malhação? Viva a diferença. Então, o ouvinte pós-moderno, ele vai trabalhar justamente essa pluralidade, esse pluralismo, onde a diferença precisa se encaixar na mensagem do Evangelho. Então, a mensagem do Evangelho precisa se adequar à diferença que há entre nós. É claro que podem existir diferenças de culturas, vamos dizer, diferenças culturais. Agora, homem é homem,
mulher, mulher. Adão não casou com Ivo, casou com Eva. E outras coisas mais. Por exemplo, quando você pega a teologia da prosperidade, às vezes o indivíduo já vai intencionado de pregar algo conforme a teologia da prosperidade, mas às vezes o indivíduo prega uma mensagem até bíblica, mas a pessoa decodifica da forma como ela entende. Quando eu falo que Deus abençoa os ouvintes diligentes, se você for um ouvinte diligente, se você for um ouvinte que entendeu o Evangelho, você vai entender que essa bênção do Senhor não é da forma como as pessoas entendem, no sentido de que eu tenho que servir a Deus simplesmente porque Ele vai me abençoar. Mas outra pessoa pode ouvir essa mensagem, pode transformar essa mensagem da forma como ela entende. Os ouvidos precisam estar preparados para receber. A palavra de Deus precisa ser acolhida, mas acolhida da forma correta. O Jay Packer que vai falar sobre isso, que não adianta só pregar expositivamente. A igreja precisa entender o que é a pregação expositiva da mensagem do Evangelho. A pregação expositiva é expor um texto e aplicar conforme aquilo que faz parte da intenção de quem falou. Não é conforme o momento atual exige. Pastor, o momento atual exige isso, 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 senão você vai perder pessoas. Não quero saber. Quero saber que o que Jesus disse, e eu vou aplicar o texto conforme a intenção de Jesus, a intenção de Paulo, a intenção de Pedro, e acabou. 2. A palavra operou poderosamente, porque eles criam, porque eles haviam crido. A fé é o pressuposto. Não adianta, irmãos, se o Senhor não trouxe, não nos levou a fé nele. Se o Senhor não nos conduziu pela justiça de Cristo Jesus unicamente, a palavra de Deus não opera. Ela faz esfriar mais ainda. Não quero que você fique enlouquecido por conta disso. Fica pensando no seu parente que está vivendo essa situação, no seu marido, da sua esposa, no seu filho. Não entre nesse parafuso. Só ore para que a palavra opere nele poderosamente e que, oxalá, que a fé já tenha alcançado o coração dessa pessoa. Que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A obra da palavra salva, traz ensino puro, capacita o crente, orienta, aconselha o crente como ele deve viver, é alimento diário, fala do juízo. A palavra de Deus santifica as nossas vidas, traz libertação, fortalecimento. A palavra de Deus opera. Por isso não basta somente eu pregar a palavra aqui, você precisa meditar nela dia e noite. Precisa estudar a palavra de Deus. Não adianta você somente ouvir. Você precisa meditar nela. Leituras direcionadas. Disciplina nos estudos da palavra de Deus. Você pode estudá-la de forma mais sistemática, mas você deve ler de forma devocional. Terceiro lugar, Paulo fala dos Tessalonicenses como imitadores do Senhor. Imitadores do Senhor. Capítulo 1, versículo 6, vai dizer: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo de Deus. Eles eram imitadores. Eles receberam a palavra, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Aí no versículo 14 vai dizer do capítulo 2: vocês tornaram
imitadores. Imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia em Cristo Jesus. Olha o que está acontecendo na Bolívia. Essa igreja aqui abriu uma congregação na Bolívia em 2009. Nós fomos lá 2 vezes para implantar essa igreja. E eu lembro muito bem o espírito hostil do governo boliviano. Eu lembro que eu fui me inscrever no Conselho de Pastores de Cochabamba. E estou inscrito até hoje lá nesse Conselho de Pastores. Eu lembro que eu fui lá, conversei com as pessoas. Nós evangelizamos as ruas. A primeira vez que eu fui, eu fiquei 15 dias lá. E eu queria registrar a igreja no estado. O pessoal falou assim: ô pastor, não faz isso não. Se você registrar a igreja lá na prefeitura de Cochabamba, os fiscais vão te pedir tanto suborno, vão te subornar de tanta forma, eles vão exigir além do que a lei exige. Eles vão colocar tantas taxas que não existem, eles vão bater na porta da igreja todo dia pedindo propina, até fechar a igreja. Aí eu fiquei numa situação tão complicada. Eu falei, mas a lei obriga a registrar? Não. Tá, então se a lei não obriga a registrar, então eu não sou obrigado a registrar. Nós iríamos registrar por uma questão, se houvesse uma obrigatoriedade de registro. Depois eu descobri que nenhuma igreja buscava registro lá, porque não era obrigatório, só quem quisesse. E quem foi, se lascou. Sabe o que aconteceu hoje? A nova lei vai proibir o evangelho na Bolívia. A Bolívia tinha 1% de cristãos, entre católicos e evangélicos. 1%. 1%. Em Cochabamba, a Ibadel ficava perto do estádio Cala Cala, onde é transmitido os jogos da seleção. Quem lembra dos jogos? Galvão Bueno, no estádio Cala Cala. Estamos aqui em Cochabamba, estádio Cala Cala. Era lá pertinho. Era a única igreja que tinha na avenida, que cortava a cidade todinha. Eram 2 avenidas que cortavam a cidade. São 2 avenidas. Ayacucho e a outra que eu não me lembro o nome. O governo era hostil ao evangelho. O povo hostil ao evangelho. O povo não era só hostil ao evangelho, o povo era hostil ao progresso econômico. Eles eram comunistas, socialistas. Mas na pior acepção do termo. Você conversava com um boliviano, ele dizia, você entrava no táxi, o táxi era aquele Toyota de 1960, você entrava e subia aquela poeira no carro. Quando você entrava dentro do carro e se sentia incomodado, o taxista jogava assim para você, você quer andar de táxi bom, vai para Nova York. Eles eram hostis ao progresso econômico. Se você fosse comprar alguma coisa, se faltasse troco, você tinha que voltar para casa sem o troco. Mas se faltasse 1 centavo da sua parte, você não saía com aquilo que você tinha que comprar. Aquele bom comerciante que diz, não, pode levar, depois você traz. Lá não tem isso não. E agora as igrejas estão vivendo essa perseguição. Agora, o que vai acontecer na Bolívia? Agora será colocado em evidência os irmãos que beberam do cálice do sofrimento de Cristo, literalmente. Aqueles que não beberam do cálice do sofrimento de Cristo vão ser limados. Eles não vão querer seguir a sua fé. Só vai continuar agora aqueles que beberam do cálice do sofrimento do Senhor e andam conforme os profetas. Então, o sofrimento
é muito importante. Eu não sou a favor de que a gente torça para que a liberdade religiosa deixe de acontecer no Brasil. Não. Acho que não é esse o caminho. Mas o sofrimento, muitas vezes, nessa área, afina a tua fé. Saiu de casa hoje, pegou teu carro, alguém te impediu de chegar na igreja? Hã? Não. É por isso que às vezes você vem na igreja no dia que você quer. Porque ninguém está te impedindo de vir. Porque se tivesse alguém te impedindo de vir na igreja, você não faltaria um culto. Você só faz isso porque você tem muita liberdade. Você só faz isso, você só faz o que você quer com a sua fé. Você vai na igreja o dia que você quer. Faz a obra de Deus relaxadamente. Sabe por que você faz isso? Porque você não é perseguido. No dia que você e eu fomos perseguidos, literalmente, a gente vai aprumar mais. A gente vai ter que se esconder debaixo de catatumbas, debaixo de fazer culto subterrâneo, igual tem em alguns países comunistas. Na China, onde eles precisam se reunir no subterrâneo. Não podem fazer barulho. Porque se fizer barulho, o governo pode vir e matar. Eu não digo que o Brasil tenha que viver isso, mas alguma coisa parecida, para que a gente saiba quem realmente é de Cristo. Porque agora a gente não dá para saber quem é de Cristo. Ser de Cristo é uma onda. A Gretchen diz que é de Cristo. Está com uma bunda desse tamanho, mostrando para todo mundo na televisão, sou de Cristo, rebolando, sou de Cristo. É? Desculpe ter falado assim com você. É. É de Cristo. Cristo. Que imitador de Cristo é esse? Que imitador de Cristo é esse? O imitador de Cristo, ele bebe do cálice do sofrimento do Senhor e anda conforme o Senhor. Ele suporta na sua própria carne o sofrer por Cristo. Suportar na própria carne o sofrer por Cristo é você fugir de ser ovacionado. Essa cultura do corpo ideal atualmente. Não estou dizendo para você ficar gordo. Não estou dizendo para você não fazer regime. Não estou dizendo para você ficar descuidado, não. Mas existe uma idolatria do corpo. O Instagram é prova do que eu digo. A idolatria do corpo. A idolatria do corpo, a idolatria do próprio ego. E o testemunho cristão ficando bem enfraquecido diante disso. Claro que as redes sociais você pode usar para colocar coisas pessoais, porque é rede social, então você pede para sair. Pede para sair. Mas principalmente, use as redes sociais também para divulgar as coisas do reino de Deus. Pode falar de você e tal, mas use também para as coisas do reino de Deus, principalmente. Ficar se mostrando a cultura idolátrica do corpo perfeito. Isso não é o caminho, irmãos, para nossas vidas. Esse não é o caminho para as nossas vidas, não é o caminho para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, eles viviam nas pisadas de Cristo Jesus, perseguidos pelos que perseguiram a Jesus. Tornaram imitadores, padeceram pelos próprios patrícios. Foram perseguidos pelos próprios patrícios. Os que perseguiram Jesus, perseguiram a Paulo, perseguiram os tessalonicenses. Os judeus perseguiram a Cristo, os romanos executaram ele. Os apóstolos foram perseguidos porque Cristo foi perseguido. As igrejas abertas foram perseguidas porque os apóstolos que abriram as igrejas também foram perseguidos. Em último lugar, Paulo deixa bem claro aqui que a ira de Deus será contra os incrédulos. Nunca esqueça que o juízo de Deus virá com ira. A única coisa que você precisa fazer, amado irmão, pregue o evangelho.
e deixa a outra parte com Deus, a ira. A ira não é tua, não. Só pregue. Deixa a ira com Deus. Quando todos estiverem casando e se dando em casamento, virá um dilúvio. Vai carregar todo mundo. Os que não creram vão ser carregados. O juízo de Deus é certo. A volta de Jesus vai ser um evento visível para os que estiverem aqui. Muitos que chacotearam a nossa fé vão chorar. O choro com ranger de dentes. A cegueira espiritual dos judeus declarada aqui por Paulo. E ao mesmo tempo, a boa notícia daquelas pessoas que creram e vão se livrar da ira divina. Eu queria deixar aqui alguns pontos finais de aplicação dessa mensagem. Primeiro ponto: o sofrimento de cristão se dá quando o cristão acolhe a palavra do Cristo sofredor. Quando você sabe que está sofrendo por Cristo, quando você acolhe a palavra do Cristo sofredor. Acolheu. Está marcado no seu corpo. O Senhor te alcançou. Até o fim agora. Vamos juntos. Vai vir tribulação, vai vir luta, vai vir dificuldade, vai vir tentação. Vai vir um homem mais bonito que o teu marido, vai. Com certeza vai. Se tu tá achando que é o bonitão, tem uns cabas muito mais bonitos que você. Muito mais bonito, muito mais cheiroso, muito mais gostoso. Vai. Assim em relação às mulheres. Quando a mulher chega nos 50, o marido já passou lá 25 anos de casamento, chupou a laranja toda, a laranjinha só está o bagaço, e agora o bonitão quer duas de 25. É, malandrão. É aí que vai ser provado na sua carne, se você bebeu do cálice do sofrimento de Cristo Jesus. Porque é mole para o Vasco, como diz o ditado no Rio de Janeiro. É muito mole para o Vasco. O tipo de evangelho que as pessoas estão vivendo hoje. Mulher descartável. Não deu hoje? Pastor, comigo é o seguinte, ó. Não deu hoje, mando para casa da mãe. Coitada da mãe, recebe lá a filha com uma reca de menino. Tem que pegar o salário e ajudar ela e ajudar os netos. É o que a realidade brasileira. A mãe chegando com aquela renca de menino para a avó cuidar. Segunda, a pregação é o veículo primário da leitura das Escrituras Sagradas. Aqui houve um acolhimento. Só que esse acolhimento que houve da palavra de Deus não foi no sentido de que Paulo pregou, eles acolheram. Não, Paulo pregou, eles acolheram e continuaram a meditar nas Escrituras, meditar naquilo que a palavra do Senhor tinha. A palavra, a pregação é o veículo primário. Mas a leitura e meditação deve acontecer em particular, o que diz o Richard Baxter. Terceiro lugar, quando nós pregamos um texto bíblico, devemos entender que a aplicação para os dias atuais, para o mundo pós-moderno, não é mostrar ao ouvinte contemporâneo a relevância do texto em detrimento daquilo que ele precisa, mas é mostrar que o contexto que ele vive tem que ser moldado conforme o que foi pregado. Eu não moldo a palavra conforme a minha necessidade. A minha necessidade não molda a pregação, a palavra. A pregação é que vai transformar a minha necessidade. Se eu tenho necessidade de ser reconhecido, a pregação vai vir e vai dizer, cara, para com isso, isso é bobeira.
Jesus não teve essa necessidade de ser reconhecido. E aí por diante. E aí por diante. Em quarto lugar, conhecimento sem aplicação gera arrogância. Eles acolheram a palavra de Deus. Acolher significa dizer conhecer e aplicar a palavra de Deus. É impossível também obedecer sem conhecer. Então, conhecer sem aplicar gera arrogância. Você está aqui se engordurando dessa mensagem. Sim, se você não aplicar, você vai ficar mais arrogante do que você já é. É incrível isso. Você está aqui ouvindo, não está? Tu vai para casa, não aplicou, tu vai ser arrogante com o teu vizinho, vai ser arrogante com o porteiro, vai ser arrogante com a tua família, porque eu sou o dono da palavra, eu sou o crente. Você não aplicou no seu coração, você vai produzir arrogância em você. E não é possível obedecer sem você ter ouvido, sem você ter conhecimento, ter tido conhecimento da palavra. Em último lugar, a pós-modernidade, o ouvinte é colocado como alguém que tem poder sobre o texto falado. O texto pregado, ele não é importante. O importante é o que eu posso aproveitar dele para a minha vida agora. Karl Barth vai dizer, não são os pensamentos humanos certos sobre Deus que formam o conteúdo da Bíblia. Ou seja, a Bíblia não é moldada pelo que você pensa, mas sim os pensamentos divinos certos a respeito dos homens. Karl Barth foi um teólogo do século XX, um dos maiores teólogos do século XX, se não o maior teólogo do século XX, que tentou frear o liberalismo teológico. Não são os pensamentos humanos certos sobre Deus que vão formar o conteúdo da Bíblia. Não é o que você pensa que deve ser pregado, mas o que a Bíblia pensa de você. Meu querido irmão, os nossos queridos tessalonicenses, os nossos irmãos de Tessalônica, eles acolheram essa palavra. Eles não questionaram. Eles não quiseram mudar conforme o seu contexto. Eles não quiseram aplicar, desvirtuando a palavra amor. Eles não quiseram mudar o sentido da palavra conforme a necessidade. Não existia LGBT. Não existiam movimentos feministas. Existia a seguinte coisa: quem comigo não ajunta, espalha. Não queira pregar a palavra de Deus para alegrar o coração das pessoas de acordo com aquilo que elas querem ouvir. Você vai ficar vendido. E o que mais temos hoje são pregadores vendidos, prostituídos por um público que quer ouvir sempre uma mensagem diferente. Nossa, a mensagem daquele pregador foi uma bênção. Não pregou nada, só pregou água. Só pregou heresia, foi uma bênção. E o povo sai do culto dizendo que foi ouvir uma bênção. Ouviu que bênção que nada. Foi uma porcaria. Uma lama. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos de adequar a mensagem. Não. Essa mensagem, ela vai adequar a nossa vida hoje. Ela vai adequar a nossa vida hoje.